Professor, a gente trouxe aqui um tema que é polêmico, para nós falar de finanças, de dívida pública, né? Questão de impostos. Mas a Shine, que está aqui, os guris de sacanagem me deram aqui, ó, virou no centro de uma polêmica, né? Que é a questão de pagar ou não pagar imposto, e as pessoas preocupadas, como assim? Nós comprávamos tão baratinho, agora vamos ter que pagar mais caro. Primeiro, para a gente entender, como é que é hoje a relação da Shine e das outras, imagino, das outras empresas chinesas que trabalham aqui e que vendem produtos? A questão, assim, pelo que foi divulgado, porque houve muita confusão, muita informação e desinformação nesse processo. Mas, pelo que eu entendi bem, na verdade, há uma isenção em operações internacionais do imposto de importação. A Receita Federal tem direito de cobrar um imposto sobre a importação. Mas havia uma isenção para que importações até $50, desde que fossem as duas pessoas, o vendedor e o comprador, pessoas físicas, então assim, havia essa isenção. Então, um camarada na Áustria manda para Porto Alegre um produto qualquer, vende um produto qualquer, até $50, uma pessoa física de lá, uma pessoa física de aqui, teria isenção desse tributo, então poderia fazer. Quando fosse uma empresa que mandasse esse produto, a empresa teria que pagar o imposto. O contribuinte, que é o adquirente da mercadoria, no caso, vamos dizer, o Nando comprou lá de uma empresa da China, o Nando é o contribuinte, porque, afinal das contas, o governo federal tem condições de tributar o Nando e não a empresa da China. Aí, neste caso, sempre houve incidência de imposto. O que foi divulgado, o que foi comentado, e aí que entrou muita desinformação, muito diz que, é de que o governo federal queria acabar com esta isenção. Bom, o que acontece? Na esteira dessa isenção, muitas empresas de pessoa jurídica enviavam de lá para cá como se fossem pessoa física. Isso acontecia muito, por exemplo, mandava em nome assim, Alain Delon para Nando Gross, Quentin Tarantino para Nando Gross. Isso. Mas as lojas fazendo isso? Claro. As então, lojas fazendo, não sei se as lojas, mas enfim. Então, na verdade, nesse processo havia uma sonegação tributária, porque, na verdade, quem estava enviando de lá era uma empresa e não uma pessoa física. Claro. Então, dentro desse contexto... Havia uma fraude, né? Havia uma fraude tributária, com certeza. Portanto, mas pelo que eu entendi das informações e contra-informações saídas do próprio governo federal, é de que, na verdade, o governo federal queria acabar com a isenção de pessoa física para a pessoa física. Tanto é que eles cogitavam, inclusive, arrecadar R$8 bilhões. Isso depois acabou sendo negado e eles recuaram, né? Como? O governo acabou depois recuando disso. Aí deu aquela repercussão toda e o governo recuou. E aí disse que não, que eles eram, na verdade, incentivar a fiscalização das mercadorias que viessem de lá para cá e que, na verdade, eram de pessoa jurídica e estava vindo como pessoa física. Então, começou a haver essa desinformação para confundir o jogo, mas, pelo que soube-se inicialmente, havia intenção do governo federal de tributar essa operação que era isenta. Outros governos isentam essas importações de pessoa para pessoa. Acho que os Estados Unidos isentam num valor mais alto, se eu não me engano, é até $800. Porque, pelo que eu li, Casaroto, o problema é o custo da fiscalização. Exatamente. Como é que vai fiscalizar? Eu mando um produto para o Nando de $50 para investir. Era de 55 em vez de 50. Exatamente. Então, isso fica inviabilizada a fiscalização tributária disso. Então, até por isso, talvez seja por isso que o governo federal tenha decidido, vamos acabar com a isenção e pronto. Quando entrou, pagou. Quem compra, paga e pronto. Nós temos a isenção de até $1.000, eu acho que é quando o camarada vem do exterior. Acho que é 500. Do exterior de avião, acho que é 1.000. De avião, Eu acho que aqui na fronteira é $500. Não sei qual é a atualização atual, mas é um valor assim, entre 500 e 1.000. Então nós também temos isso. Tu chega do exterior, se não me falha a memória, por avião é 1.000. E a terrestre é 500. Ali na fronteira era de $150, entendeu? Porque eu sou de Santana do Livramento. Mas passou para 500, me parece. 500 já há bastante tempo, me parece. Eu tenho, assim, essa informação de memória. Então, nós também cobramos isso, né?
Mas $50 realmente é uma cifra que não comporta tu manter uma máquina fiscalizadora. E mesmo porque, como é que eu vou conseguir fiscalizar uma exportação da China que vem lá em nome do Sheng Xing Chong? E sei lá se esse Sheng Xing Chong desculpe a expressão, mas, né? Mas assim, como é que eu vou saber se essa pessoa efetivamente está inscrita lá como pessoa física ou como pessoa jurídica? Fica totalmente impossível, né? Então, realmente, por isso até que seja, talvez até por isso que fosse estabelecido os $50, que é um valor extremamente baixo, né? O problema, Gazaroto, é que o governo começou dizendo que ia taxar os mais ricos, e essa taxação aí, porque era uma taxação. Com certeza. Ela ia atingir a classe média baixa. Na verdade, assim, a taxação já existe, a pessoa física, porém ela era isenta. Ela era isenta. Só não era cobrada. Ia ser cobrada. De quem? Não era dos mais ricos. Exatamente. Começa a ter, aliás, tem uma série de outras coisas na questão governamental sobre tributo que dá para a gente avançar longe, né, sobre isso. Mas, enfim, essa questão realmente vai acabar tributando. Por outro lado, Juremir, temos que ponderar o seguinte: no momento em que eu permito isso avançar porque as pessoas mais pobres estão comprando, eu, na verdade, estou destruindo a indústria nacional, a empresa nacional, né? E eu estou distribuindo. No momento em que a moça compra uma blusinha barata, que bom que ela tem condições de acessar isso, esse movimento ela está, de certa maneira, prejudicando toda a economia brasileira. A professora, então, a economia brasileira tem que tratar de um jeito de ter uma blusinha tão barata quanto essa. Com certeza. Porque só tem pessoas que só podem comprar isso. Não tem dinheiro para comprar outra coisa. Eu diria, então, diferente, talvez, Nando. Sim. Eu diria diferente. Talvez não conseguiria nem produzir uma blusinha barata. Mas o governo brasileiro tem que dar jeito de distribuir renda. Sim. As pessoas têm que ter dinheiro para comprar. Quem não gosta de ir ao shopping, qualquer pessoa, seja mais pobre ou mais rica, não gosta de ir ao shopping lá comprar uma roupa bonita. A nossa população não vai lá por quê? Às vezes eu vou no shopping que fica perto da minha casa, as pessoas estão passeando no shopping. Tu vê poucas pessoas com... Por quê? Porque as pessoas não têm renda. Agora, se essa pessoa que estão lá passeando, se ela tivesse renda, ela compraria lá, com certeza. O outro problema é o custo do trabalho, que é também o custo da nossa proteção. Porque esses produtos, muitas vezes, que vêm da Ásia, eles são produzidos em condições que nós não aceitaríamos. Exatamente. Por exemplo, de pagamento pelo trabalho, de proteção social. Nós podemos produzir mais barato. Possivelmente a gente vai perder em proteção social. Mas, Juremir, a China, por exemplo, ela paga menos para trabalhadores do que aqui no Brasil? Eu não sei os salários hoje, mas pelo que eu tenho visto, não. Em algum momento pagava menos, não sei hoje. O que acontece que pode também, além dessa variável, nós temos que considerar a possibilidade de dizer que a China pode estar praticando dumping. Por exemplo? Por exemplo. Então, eu tenho interesse politicamente de tomar conta do mercado, né? Aliás, as notícias dão conta que fez, por exemplo... Todos nós sabemos o que fez a Uber mundo afora. Pois é. Então você começa a dominar mercados praticando dumping. Então, os governos existem para isto. Não é só uma coisa simples. Se eu estou sentindo que tem um governo, um país que está praticando dumping para cima da minha economia, eu preciso agir. E tem que ter governo. É para isso que existe governo. É para isso que existe uma estrutura burocrática governamental. O governo existe para isso ou para volta e meia nos, digamos assim, esfaquear, nos tomar coisas que a gente nem fica sabendo? Eu digo isso por causa de um julgamento no STF que eu estou acompanhando com muito interesse, que é o julgamento da correção do Fundo de Garantia. A maior parte da população brasileira nem sabe que o Fundo de Garantia é corrigido por lei, de uma maneira que é extremamente prejudicial a todos nós. O que é o Fundo de Garantia? É uma poupança forçada. O Estado diz assim, vocês não são capazes de poupar por conta própria, nós vamos obrigar a poupar. O que pode ser muito bom. A gente, então, tem uma poupança para quando perde o emprego, para quando se aposenta, tem lá, 16 momentos em que se pode tirar o fundo. Só que esse dinheiro,
ele é administrado pelo governo, ele é gerido pelo governo. E qual é a correção que a gente recebe? 3% mais a tal da TR. A TR dá 0%. Então, perde para a inflação sempre. Pelo que eu lembro, Juremir, o Fundo de Garantia foi instituído já há algumas décadas. Foi instituído em se 1966. Pois é, e se não me falha a memória, foi justamente quando acabou a estabilidade do Sim. trabalhador na empresa privada. Claro. A empresa privada, tu era empregado da empresa privada, a partir de 10 anos tu adquiria estabilidade na empresa. A empresa não podia mais te pôr para a rua. Quem é velho sabe dessas coisas, né? E para substituir isso foi criado esse mecanismo do Fundo de Garantia. Tá, mas então a empresa vai depositar um valor na conta desse cidadão para que ele tenha um fundo de reserva, uma poupança em caso de demissão. Se não me falha a memória, esse mecanismo do Fundo de Garantia foi criado para compensar a queda da estabilidade na empresa privada que era adquirida a partir de 10 anos de serviço. Muito bem. Sempre estabeleceram 3%. Essa taxa de juros, não sei de onde é que eles tiraram, acredito que foi mais ou menos como metade do que a poupança paga. A poupança paga 6, nós vamos pagar 3. Uma coisa mais ou menos nessa maluquice assim, né? E vamos usar esse dinheiro para financiar grandes projetos e tal, e que vai dinamizar a economia, que de certa maneira vai sempre atrás de uma coisa ruim, aliás, por cima de uma coisa ruim, tem uma capa de uma coisa muito boa, uma embalagem boa. Então, você vai financiar projetos estruturais, empresas importantes, que vai dinamizar a nossa economia e que isso, de certa maneira, vai vir ao encontro aos interesses dos próprios assalariados. Sempre foi os 3%, e é uma coisa assim totalmente... É quase que um achaque, né? Porque o camarada não... Nós tivemos uma inflação de dezenas de % ao mês. Quer dizer, os fundos de garantia evaporaram. Não dá para pegar a taxa do Banco Central aí, botar... Já era bom. Isso é para banqueiros. E qualquer investidor, e qualquer gerente de conta num banco te diz assim, olha, a poupança é o pior dos investimentos. A renda fixa dá mais, o mercado aí variável pode dar muito mais, às vezes dá menos. Agora, dar menos do que a poupança que já dá pouco, exatamente, aí é um péssimo negócio. Na verdade, há uma certa apropriação de recursos da população para o governo federal, que vai, afinal das contas, administrar essa massa de recursos, né? Então, de certa maneira, Juremir, eu diria até que Não estão pagando nada, só estão pagando ganhando. Nada para nós, né? Nem imposto estão pagando. Imposto pagam. Ainda quebram o mercado nacional. Mas agora parece que eles estão querendo comprar uma grande empresa nacional. Sim, vão criar quantos? 100 mil empregos? 100 mil empregos, uma coisa maluca. E estão dizendo, inclusive, que vão investir 750 milhões de reais. Eu vi que foi por conta de uma reunião com a Haddad. Isso foi meio que foi prometido para ele, né? Houve uma negociação com o governo federal. Tá, vocês querem trabalhar aqui, então vamos investir no país, alguma coisa assim. Os valores que eles colocam são ínfimos. 750 milhões de reais é nada. Nada. Só um software, né? Nossas empresas que têm essas plataformas de comércio eletrônico investem isso por ano.